Boa noite, amados. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Sara, nossa terra de Boston. Que bom que você está conosco neste momento. Nós vamos ter um culto abençoado, um culto onde nós vamos poder adorar o nosso Deus, onde nós vamos ouvir a voz dele e vamos aprender dele nessa noite, amém? Em nome de Jesus. Abra comigo, querida, a tua Bíblia no livro de Salmos 16, 11. Salmos 16, 11. E lá diz assim: Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Que bom que ele vai nos fazer ver este caminho, né? O que é o caminho da vida, o caminho da verdade, na presença dele, vivendo em plenitude de alegria. Amém? Glória a Deus por isso. Quero te convidar neste momento, se tiver alguém próximo de você, um irmão, parente, pai, mãe, pega na mão dessa pessoa. Vamos pedir para que Deus possa falar aos nossos corações nessa noite, para que a nossa mente possa ser aberta e que possamos ouvir a direção e a voz de Deus para as nossas vidas. Amém? Feche os seus olhos. Senhor Jesus, nós entregamos a Ti este culto, nós Te louvamos, ó Deus, pela Tua presença que já está, Deus, se fazendo presente em cada um de nós. Nós Te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos escolheu e o Senhor nos amou primeiro. Por isso nós somos eternamente gratos, ó Pai. E nós queremos nessa noite ter um tempo especial, ó Deus, para ouvir a Tua voz, um tempo especial para Te adorar, ó Deus, com os nossos louvores, um tempo especial, ó Deus, dedicado somente a cultuar a Ti. Por isso nós entregamos agora, Deus, a nossa mente, o nosso coração e o nosso espírito a Ti e Te pedimos, fala, Senhor, conosco, ministra, Senhor, em cada coração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos adorar o nosso Deus e vamos deixar que flua um louvor a Ele, porque Ele merece. Amém? Deus os abençoe. Todos os momentos, em todas as batalhas, confio em Ti, confio em Ti. Em todos os conflitos, em qualquer situação, confio em Ti, confio. Impossível para Ti, nada é impossível ao que crer, nada é impossível para Ti, nada é impossível ao que crer. Todas as batalhas, confio em Ti, confio em Ti. Em todos os conflitos, em qualquer situação, confio em Ti, confio em Ti. Impossível para Ti, nada é impossível ao que crer, nada é impossível para Ti, nada é impossível ao
eu vou alcançar lugares altos. Eu irei chegar, lugares altos. Eu vou alcançar lugares altos. Deus proverá, não há nada que impeça. Se uma porta que se fecha, outra Ele abrirá. Deus proverá, não há nada que impeça. Sei que todas as promessas Ele cumprirá. Sei que Ele cumprirá. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre a tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca faltarão. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça, abençoar quem Deus quer libertar. Sobre tua vida vou profetizar,
queridos, Deus abençoe muito a cada um de vocês, amém? Tenho certeza que Deus quer falar com cada um de nós, amém? E eu tenho certeza que se você espalhar esse link, passar para outra pessoa, outras pessoas também vão ser abençoadas, amém? Glória a Deus. Queridos, nós estamos falando sobre conhecer a Jesus. Esse é o tema da série que eu estou trabalhando com vocês, conhecer a Jesus. E nós falamos várias coisas já, e hoje eu queria abrir com esse texto de Mateus, capítulo 8, versículo 1, para que a gente pudesse trazer um sentimento de Jesus, muito importante para a sua e para a minha vida. Amém? Mateus, capítulo 8, versículo 1 até o 3, diz assim: E descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão, e eis que veio um leproso, e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, seja limpo. E logo ficou purificado da lepra. Vamos orar? Vamos orar? Pai, eu quero te louvar, te agradecer por esse tempo precioso em que nós separamos para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Senhor, obrigado por cada um que está conosco. Senhor, eu te peço que abençoe a cada um que está nos assistindo. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe a cada um que acabou de receber um link e começou agora também a ouvir essa palavra. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor esteja abençoando para que nós possamos compreender um pouco mais da natureza de Jesus, da forma como ele agia, conhecemos um pouco mais. Ele diz: a vida eterna é essa, que nós conheçamos ao único Deus e que conheçamos aquele que o enviou. Glória a Deus, Senhor, que possamos aprender mais de Jesus hoje. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Glória a Deus. Bom, eu abri com esse texto porque aqui tinha uma grande multidão que seguia Jesus. Essa grande multidão, com certeza, ela tinha suas expectativas, né? Cada uma das pessoas que estavam ali seguindo Jesus tinha uma expectativa. Alguns tinham problemas na família, outros tinham problemas de natureza física, talvez problemas, né, doença, outras tinham problemas talvez financeiros. A gente não sabe ao certo quais eram os problemas, mas as pessoas tinham problemas. Quando nós olhamos o quadro, nós enxergamos as pessoas procurando Jesus pelas mais diversas causas, né? E pessoas que estavam em sofrimento, pessoas que estavam passando por dificuldade. Então essas pessoas procuravam Jesus. E aqui diz que tinha uma grande multidão, era muita gente. Quando ele multiplicou o pão, a Bíblia diz que foram alimentados 5.000 homens. Então não estavam contando mulheres e crianças. Então cerca de 15.000 pessoas provavelmente estavam acompanhando Jesus. Talvez mais, 20.000 pessoas, as mães, né, com os filhos. Então tinha muita gente. Então sempre tinha muita gente e com muita expectativa. E aí chega um homem e diz para Jesus, ele é um leproso, e ele é corajoso, porque ele chega até Jesus. E ele diz: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Por que eu disse que ele é corajoso? Porque o leproso, como eu falei na outra palavra, era um homem que nem podia se aproximar das pessoas. Ele tinha que sair dizendo: leproso, 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 para abrir caminho para ele passar, porque era para ele não contaminar as outras pessoas. Que era aquele mal que estava nele, não podia passar para os outros. Essa era a cultura, é como eles enxergavam a questão da lepra naquele momento da história. E aí esse homem chega até Jesus e ele tem essa expectativa no coração dele. Será que Jesus pode me curar? Aliás, essa expectativa eu acho que não era a expectativa real. A expectativa dele não era se Jesus pode me curar. Por quê? Porque Jesus estava curando muita gente. Jesus estava abençoando muita gente, os milagres estavam acontecendo e a fama de Jesus tinha se espalhado. Então, se a fama de Jesus tinha se espalhado, com certeza esse homem sabia que Jesus podia curá-lo. Amém, querido? Então, ele sabia que Jesus podia, que ele tinha o poder para curá-lo. Mas a pergunta dele talvez seria outra, né? Será que Jesus quer me curar? E essa é a palavra. Será que Jesus quer me curar? Essa é a palavra de hoje. Eu quero que a gente conheça essa faceta da vida de Jesus. Jesus queria curar a todos? Queria. Ou alguns ele deixou de curar porque achou que aquela pessoa não merecia, achou que aquela pessoa não tinha fé, achou que aquela pessoa estava condenada àquilo. Então, essa é a ideia. Eu estou usando esse texto para que a gente possa chegar a algumas conclusões de como Jesus pensava a respeito dessas pessoas que tinham suas necessidades, que tinham suas lutas e que precisavam de uma resposta. Será que Jesus queria de fato fazê-lo? E por quê? Talvez você fale assim, mas esse parece ser tão fácil de responder. Parece mesmo. Mas muitas vezes as pessoas não têm essa consciência. Muitas pessoas hoje, talvez inclusive você que está nos assistindo agora,
tem esse sentimento. Será que Jesus quer de fato me curar, me libertar, sarar meu casamento, me livrar das dívidas, né? Me livrar do impedimento, do problema familiar, problema conjugal? Será que Jesus quer mesmo, né? E essa é a ideia que eu quero trazer para você. Então aqui, Jesus estende a mão e ele toca o homem. Glória a Deus, amém, querido? Glória a Deus por isso. Por quê? Porque ele vai além. Aquele homem talvez esperava Jesus falar: eu quero te curar, eu quero te limpar. Mas Jesus vai além, Jesus surpreende aquele homem. O que ele faz? Ele toca aquele homem. Glória a Deus, isso é muito importante, amém, querido? Toca aquele homem, por quê? Porque mostrava um Jesus que estava totalmente comprometido com a causa daquele homem. Era um Jesus que amava, como eu falei na semana passada, o amou. Então Jesus amava esse homem, o amou tanto que o tocou, não apenas falou com ele. É um Jesus que não teve medo, o amor joga fora o medo. Jesus vai e toca naquele homem. E aquele homem é curado. E é curado por quê? Porque ninguém tocava ele antes. Ele é curado emocionalmente. E aí Jesus cura ele também fisicamente. A lepra desaparece. E a Bíblia diz, né, em outra passagem, diz que é para ele ir até o sacerdote para que ele ofereça oferta, enfim, e que seja declarado curado. Então Jesus cura ele socialmente também, enfim. Mas a palavra aqui é, Jesus foi além, o tocou. Por quê? Porque Jesus queria, amém, querido? Jesus queria livrar aquele homem daquela circunstância, daquela situação. E aí, eu estou em Mateus 8, porque eu queria fazer esse passeio com você, que é importante da gente falar desse Jesus que quer, amém, amado? Aí, no versículo 5 até o 6, Jesus encontra com aquele centurião, ele tem um problema com o servo dele, né? Em outra passagem não diz qual é o problema, aqui ele diz, não, eu tenho um servo, e meu servo é paralítico, ele está violentamente atormentado. E aí Jesus disse, eu irei e lhe darei saúde. Uau, meu Deus, querido, eu sempre prego sobre essas questões das nossas decisões, nós tomarmos decisões de fazer as coisas, né? Então, Jesus dizia, vinde a mim, todos que estáis cansados. Jesus olhou para aquele homem que tinha uma mão ressequida, né? E ele disse para aquele homem, venha até o meio. Há um convite de Jesus, né? Há um convite de Jesus, venha, vinde. Então muitas vezes eu prego sobre a nossa decisão, de nós de fato fazermos as coisas para que Jesus possa responder, que nós temos uma ação, para Jesus ter uma reação, né? Então a gente diz, não, nós é que precisamos ir até Jesus, né? Jesus não vai vir até nós, ele já disse, vinde a mim. Então você tem que tomar a decisão de ir a Jesus. Eu estou cansado, sobrecarregado, mas vá até Jesus que ele responde. Isso tem verdade? Sim, tem verdade, porque muitas vezes Jesus espera a nossa decisão de fazer algumas coisas, de demonstrar de fato que a gente quer, como ele fez com aquela mulher Sírio-Fenícia, lembra? A mulher, ela vem clamando, vem falando, Jesus, filho de Davi, ela vem falando, vai tentando, né, falar com Jesus, e Jesus não responde, Jesus não olha para ela. Jesus faz um jogo duro com ela, né? E depois, quando ela conversa com ele, chega a conversar com ele mesmo, ele fala, primeiro tem que dar comida aos filhos, para depois aos cachorrinhos. Meu Deus, é uma coisa dura de ouvir, mas aquela mulher, ela estava com um espírito forte, querendo de fato aquilo que ela precisava, e ia lutar com todas as forças. Jesus só estava querendo mostrar a força daquela mulher, inclusive para os discípulos. Porque muitas vezes os discípulos não tinham essa força para alcançar algumas coisas. Aquela mulher teve a força. Jesus sempre usava as coisas para ensinar os seus discípulos, porque eram discípulos, não eram apenas aqueles que seguiam, era alguém que estava aprendendo, amém? Então sempre Jesus fazia coisas, às vezes a gente acha que a relação é com as pessoas, com o que ele está fazendo, e muitas vezes ele está fazendo aquilo relacionado ao ensino que ele está dando aos seus discípulos. Então provavelmente seria uma situação aqui que Jesus estava querendo mostrar aos discípulos que aquela mulher tinha força no buscar, amém? Mas aqui ele diz, né, para esse homem, ele diz, olha, eu irei e lhe darei saúde, amém, amado? Olha aqui, ao sentimento de Jesus. Jesus quer resolver as nossas causas, amém, amado? E tanto é que ele diz, eu irei até ele, eu vou dar a ele saúde. Onde é que você mora? Me dá seu endereço, eu vou lá. Olha a disposição de Jesus. Jesus não tinha disposição, Jesus tinha uma multidão que o seguia. E eu estou falando de um homem que estava na terra fisicamente, sentia dores, dificuldades, cansaço, fome, sede, tudo. Mas ele disse, eu irei. Se tem uma necessidade, se a pessoa quer, deseja que eu a cure, que eu a liberte, que eu a abençoe,
eu vou até ela. Meu Deus. A gente ouve frases como Jesus dizendo para as pessoas, a tua fé te salvou. E muitas vezes eu também já preguei sobre isso, que Jesus deixou de curar na sociedade porque as pessoas não tinham fé. E aí a gente já conecta a fé à resposta de Deus, e se não tem fé, não tem resposta. Mas muitas vezes nós vemos também Jesus agindo, como agiu na vida daqueles endemoniados, em que ele os libertou. E ninguém pediu para Jesus fazer aquilo. Ninguém estava intercedendo, como foi no caso do pai do menino, que chega para Jesus e disse que os seus discípulos não puderam responder, né? Não puderam trazer a resposta. E aí Jesus fala da geração incrédula e tudo. Mas aí aquele homem falou assim, se o senhor pode? Ele falou assim, eu posso, se tu creres, né? Então assim, Jesus condiciona a libertação do menino, a fé do homem, né? Mas por quê? Porque Jesus estava trabalhando com um homem que tinha sensatez, podia ouvir. Agora Jesus não falou se o menino tiver fé, porque o menino não tinha condições de ter fé. O menino estava endemoniado, o menino estava enjaulado, aprisionado. Existia um espírito maligno que impedia aquele menino de ter fé. Então muitas vezes nós não entendemos isso, que muitas pessoas estão o quê? Presas, aprisionadas, oprimidas, de tal forma que elas não conseguem ter a fé para receber aquela solução. Então Jesus atua naquela vida, independente da condição de crer. Ele tem um desejo enorme de libertar. Então muitas vezes a gente não entende isso. Não, você só recebe a cura, a libertação, se você tiver fé. Ok, mas o endemoniado, aquele que tinha espírito maligno, que não conseguia naquele momento concatenar as ideias, que não conseguia naquele momento enxergar a ação de Jesus, tomar uma decisão, que não conseguia pensar, se eu tiver fé, eu vou ser livre desse espírito. Não, ele não podia nem pensar, era o espírito que tomava conta da vida dele. Mas Jesus veio então e soltou, tirou da prisão, assim como ele disse, o Espírito do Senhor está sobre mim e me enviou para pregar as boas novas, para proclamar a libertação aos cativos. Então, Jesus, ele veio para libertar os cativos, amém, querido? Então, muitas vezes, a pessoa não tem a condição de expressar a sua fé, porque ela está cativa, está presa a alguma coisa. E aí Jesus vai fazer para que essa pessoa também seja indesculpável. Não, Jesus fez na minha vida, e fez quando eu não tinha condições de fazer nada. Então agora ele fez, e eu posso fazer também. Eu posso agora crer na palavra dele, eu posso crer e segui-lo. Amém, amado? Então muitas vezes a gente pensa sempre que esse Jesus é um Jesus sempre que está sempre condicionando. E Jesus tem um amor tão grande que ele não pôs as condições como a gente acha ou prega muitas vezes. A gente está o quê? A gente está colocando, né, de forma sistemática, a gente quer colocar de forma que a gente possa ensinar. Isso é bom. Mas nós temos que entender que esse Jesus vai muito além dessa nossa fala. Jesus vai muito além, o amor dele surpreende a gente. Eu penso interessante quando chega 10 leprosos. 10 leprosos chegam a Jesus. E 10 leprosos chegam pedindo para ser curado. E o que Jesus faz? Jesus cura a todos eles. Jesus não cura 1, 2, 3. Jesus cura a todos eles. Mas eles vão embora. E somente um volta para agradecer. Que coisa. Somente um voltou para agradecer a Jesus. E aí fica a pergunta, meu Deus, como é que funciona? Jesus já não sabia que só um que voltaria para agradecer? Jesus já não sabia que só um mostraria gratidão? Por que ele curou os 10? Porque ele é amor em primeiro lugar. Amém, querido? Porque ele é amor. Porque ele é um Jesus que está disposto a doar-se. Amém, querido? E ele está disposto a abençoar as vidas. Amém? Agora, quanto às vidas tomar a decisão de segui-lo ou não, vai ser uma decisão delas. Muitas vezes elas não vão fazer. Muitas pessoas que foram curadas, abençoadas, não seguiram Jesus. E o que Jesus queria curá-las, Jesus queria abençoá-las. Né? Agora existe uma segunda parte que eu vou falar no finalzinho. Né? Mas Jesus então tinha essa intenção de curar, de abençoar as vidas. Quando ele multiplica o pão, inclusive, aí multiplicou pães, peixes. Quem disse que todas as pessoas que estavam lá tinham fé? Inclusive André, quando Jesus solicita, né? Como é que nós vamos dar comida para esse povo? Não lembro agora se é André ou se é Felipe. Ele falou assim, não tem como alimentar esse povo, não. Tem um menino aqui que tem uns pães e uns peixinhos, mas para que isso dá? Né? Então não tinha fé nenhuma. E aí Jesus pega os pães e os peixes e multiplica. Independente da fé de André, de Felipe, independente da fé de Pedro, de Tiago, de João, independente, Jesus faz. Por quê? Porque ele queria abençoar. Ele viu uma multidão que estava faminta, precisando de uma resposta. E já pensou, se ele fala assim, não, se vocês tiverem fé,
eu vou dar o pão para vocês agora. Se não tiver fé, ninguém vai comer nada, vai embora sem nada. Muitas vezes a gente faz esse tipo de coisa, né? Mas não, Jesus não tinha isso. Jesus tinha um compromisso em abençoar as vidas, em sarar as vidas. Jesus tinha um compromisso com o seu amor, com a sua missão de trazer respostas ao homem. Amém, querido? Então, os homens iam ficar indesculpáveis, por quê? Porque Jesus fez. Mesmo quando eles não tiveram a posição correta, mesmo quando eles foram indignos, Jesus fez. Pelo amor dele, pela graça dele, Jesus fez e o abençoou. Amém? Então, muitas vezes a gente não tem entendimento. Precisamos buscar esse entendimento. Amém, querido? Vamos continuar aqui? Estou em Mateus 8, né? Versículo 14 e 15. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste acamada, com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e o serviu. Então, se no momento eu posso dizer que a sogra de Pedro conhecia Jesus, que Jesus conversou com ela, que Pedro disse para ele que ela estava enferma, tudo bem, tudo isso é possível, né? Mas aqui diz que ele chegou, viu que ela estava doente, tocou-a e ela foi curada. Quer dizer, Jesus tinha uma intenção de curar, de abençoar. Amém, querido? Então, muitas vezes a gente está tentando condicionar e é difícil. O que você vai pregar sobre a sogra de Pedro? O que você vai usar aqui de contexto para trazer a questão da sogra de Pedro? Pedro negou Jesus 3 vezes porque Jesus curou a sogra dele. Não, para com isso. Querido, Jesus foi lá e abençoou a sogra de Pedro. Ela estava precisando. E ele tem amor, prazer, desejo em abençoar. E é isso que ele quer fazer. Amém, querido? Talvez você está aí na sua casa e está pensando, meu Deus, eu com esse problemão na minha vida. Eu não sei de fato se Jesus quer me abençoar. Eu não sei de fato se Jesus quer me livrar. Querido, talvez a consciência sua deveria ser, Jesus quer me livrar. Jesus quer me abençoar. Jesus quer me perdoar. Jesus quer transformar minha vida. A questão é minha posição diante de tudo isso. Ou se eu tenho fé, ou se eu tenho uma atitude de que eu quero mudança mesmo, né? É muito mais a gente nesse sentido de que Jesus quer. Se eu clamar a Ele, se eu buscar Ele, Ele quer. Se eu dar abertura, Ele vai fazer. Amém, querido? Por quê? Porque é um desejo dele. Ele nos ama tanto que Ele não quer nos deixar da forma como nos encontra. Amém? As pessoas têm uma teologia, né, equivocada, em que eles dizem, não, Jesus, ele aceita a gente como a gente é. De fato, Jesus pode vir do jeito que você for. Amém, querido? O que Jesus quer é transformar a tua história. O que ele não quer é que você fique numa condição ruim. O que ele quer é o quê? Transformar a tua história. Que você saia melhor do que você entrou na presença dele. Amém, amado? Sempre você vai sair melhor. É isso que ele deseja. Amém, querido? Agora, ele deseja curar sempre. Amém? Versículo 16 diz assim, chegaram à tarde, trouxeram muitos endemoniados. E ele curou a todos. Todos foram curados. Agora vai para Mateus capítulo 9, versículo 1. Vamos lá, continuando aqui. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. Eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. Lembra daqueles homens que trouxeram o amigo? E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, filho, tem bom ânimo. Perdoados estão os teus pecados. Aleluia, glória a Deus. Aquele homem estava paralítico. E talvez parte da paralisia dele tinha relação com suas dores emocionais, com as suas feridas emocionais, com os seus traumas, com as suas angústias emocionais. E aí Jesus chega e diz, olha, os teus pecados estão perdoados. Aquele homem é liberto de toda aquela prisão emocional, né? E ele diz, você está curado. Então muitas vezes é isso, a gente está com tanta dificuldade emocional, está paralisado na vida, mas entenda, Jesus sabe de tudo isso, amém? E Jesus, ele quer nos abençoar, e Jesus não vai dizer não. Jesus tem o prazer, o desejo de nos abençoar. Amém? Aí, versículo 18. Versículos 18 diz assim, dizendo essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo, minha filha faleceu. Se você ler o outro evangelho, né, que fala sobre Jairo, na verdade ele fala que a filha dele estava a ponto de morrer. Né? Essa seria talvez a tradução mais correta, mais concreta. Né? E aí ele diz, mas se o senhor for até minha casa e pôr a mão sobre ela, né, ela viverá. Aí versículo 19, e Jesus levantou-se e o seguiu com os seus discípulos. Então, Jairo, quando estava com a filha na morte, ele era um chefe da sinagoga, era um cara que entendia muito da lei, entendia da palavra, mas ele se veio numa situação em que a religião que ele tinha não dava conta. Na religião, a religiosidade dele, que era maior do que a questão do judaísmo em si, ou da lei de Deus, porque a lei era de Deus e era boa, mas o judaísmo, naquele momento, às vezes estava muito fechado para aquilo que Deus queria fazer, e ele não conseguia, ter fé de fato para fazer funcionar na vida dele, mas ele chega então a Jesus. É como se falasse,
eu vou ter que fazer isso, eu não tenho outra alternativa, eu vou ter que fazer isso. Mas será que Jesus vai querer curar minha filha? Né? Eu sou um chefe da sinagoga, Jesus de repente vai falar para mim, mas você não é um chefe de sinagoga, você não entende tanto da palavra, por que você mesmo não ore, né? Então aquele homem podia estar com muitas questões relacionadas. Será que eu pergunto ou não pergunto? Será que eu peço ou não peço? Ele teve coragem, graças a Deus que ele teve coragem de falar com Jesus, porque Jesus diz, eu quero, eu vou fazer. Amém, querido? Amém? Talvez, sabe, você está passando por um problema, talvez o filho nas drogas, ou o filho na prostituição, ou um problema sério com o esposo, com a esposa, enfim, com os pais, alcoolismo, eu não sei o que é. Deus sabe, amém, querido? Deus sabe. E aí você fala assim, mas essa situação é tão difícil, né? Será que Jesus de fato pode fazer, pode mover? Você vai lembrar que muitas pessoas chegavam até Jesus e estavam sofrendo muitos anos, né? Aquela mulher, essa mulher que inclusive vem e toca em Jesus, cruza uma multidão e toca em Jesus nesse momento que ele está indo com Jairo, né? Está indo para a casa de Jairo, curar a filha de Jairo. A mulher vem e toca nele. Ela sofria há 12 anos. Há 12 anos que ela estava passando por aquilo. Talvez a gente está passando por uma situação e há muito tempo. Mas eu quero dizer para você, Jesus quer nos livrar dessa situação. Amém? Jesus tem resposta na nossa vida. Amém? Jesus quer. Amém? Jesus quer. Conheça isso em Jesus. Ele quer. Ele sempre quer. Amém? Ele sempre se dispôs a ir. Ele sempre curou a todos. Ele sempre respondeu a todos. Ele só não respondiu aos religiosos que queriam simplesmente tirar a identidade dele de filho de Deus. A esse ele não respondia. Mas a todos os outros ele respondeu. Falei semana passada do amor dele, né, de atrair para si as pessoas que os outros não queriam. Jesus aceitava a todos. Amém, querido? E aqui ele levantou e ele foi, né? E ele foi lá até lá e ele de fato curou. Curou a mulher que lhe tocou e curou a filha de Jairo, que a esse ponto para muitos já tinha morrido. Jesus foi lá e curou. E aí depois do episódio da cura ou da ressurreição da filha de Jairo, versículo 27 a 28, e ele encontra 2 cegos. E no versículo 29 diz assim, tocou então os olhos deles, dizendo, seja feito segundo a vossa fé. E ele curou aqueles homens. Amém, querido? Ele curou aqueles homens. E esses homens creram que ele podia fazer e ele fez. Ele era incansável. Amém? E o versículo 35, para a gente encerrar a leitura. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Amém, querido? Amém, amado? Então, traga isso para a sua vida. Jesus quer. Jesus sempre respondeu. Jesus sempre estava preocupado em responder. E quando a gente diz preocupado, parece a nossa preocupação. Não, Jesus estava interessado. Jesus estava sempre interessado em responder. Amém? Ele queria responder. Aquele que tinha uma necessidade, aquele que tinha uma luta, né? Aqueles que muitas vezes não conseguiam nem se expressar, ele estava lá fazendo, movendo na vida daquelas pessoas. Amém? Agora, eu falei muito sobre o que Jesus quer. A pergunta é, o que Jesus não quer? Se Jesus quer nos curar, se Jesus quer nos libertar, se Jesus quer trazer a resposta à nossa vida, a bênção, se ele quer tudo isso, o que ele não quer? Isso é importante. Por quê? Assim como é importante saber o que ele quer, é importante saber o que ele não quer. Porque querer responder ele sempre quer. Agora tinha algumas coisas que ele não queria. Eu vou dar um exemplo. O que Jesus não queria? Ele não queria ingratidão. Porque quando ele curou os 10 leprosos, ele não disse, olha, só vou curar vocês se vocês foram pessoas gratas. Não. Vocês foram gratos até agora? Então eu vou curar vocês. Não. Ele curou a todos, amém? Chegaram 10 leprosos e 10 leprosos saíram curados. Porém, somente um voltou. E foi aí que Jesus ensinou. Foi aí que Jesus deu a sua palavra. Foi quando daqueles 10 leprosos apenas um voltou. Ele disse, olha, esse aqui é grato. É um estrangeiro, inclusive, não é do meu povo. E ele é grato. Ele veio aqui e respondeu, né, sobre aquilo que tinha feito a vida dele. Então ele tem um espírito de gratidão que vai frutificar na vida dele. Amanhã ele vai ser abençoado novamente. Por quê? Porque existe gratidão na vida dele. A gratidão, como eu digo sempre, é a semente para as próximas bênçãos, próxima resposta. Quem é grato recebe mais. Agora, quem é ingrato, geralmente não tem semente para plantar, para receber de novo. Para não receber uma próxima bênção. E aí Jesus, ele diz, esse aqui foi grato, os outros foram ingratos. Então o que Jesus não quer? Ele não quer que nós sejamos ingratos. Ele não quer que nós desprezemos aquilo que ele fez nas nossas vidas. Muitas vezes nós falamos, Jesus quer nos abençoar, Jesus quer nos libertar, Jesus quer trazer a bênção, e tudo isso é verdade.
Agora, Jesus não quer que sejamos ingratos, esqueçamos das suas bênçãos. O salmista disse, né? O que darei ao Senhor pelos benefícios que Ele tem nos dado? Querido, o que Jesus espera de nós é que nós sejamos gratos. Então, Ele não quer que sejamos ingratos. Ele não quer abençoar nossas vidas e aí a gente se afastar dele, esquecendo de coisas que Ele fez. Talvez você já foi livre de tantas coisas. Talvez tem coisas que já esqueceu, né? Talvez tem coisas que eu já me esqueci. Quantos livramentos Deus já nos deu? E muitas vezes nós somos ingratos. Então, eu quero conhecer o Espírito de Jesus. O Espírito de Jesus Ele quer me abençoar. Mas Ele não quer que eu me esqueça da sua bênção. Ele não quer que eu seja ingrato. Amém, querido? Outra coisa que eu marquei aqui é que Jesus não quer que coisa pior nos aconteça. Amém? Jesus não quer que coisa pior nos aconteça. E o problema é que muitas vezes nós cremos que Ele quer nos abençoar, e isso é verdade, mas a gente não entende que Ele não quer que coisa pior nos aconteça. A gente não traz para a nossa vida isso. E esse é um conceito da vida de Jesus. Isso, se eu quero conhecer Jesus, eu preciso entender. Ele não quer que coisa pior me aconteça. Então, como Ele curou aquele homem, e Ele encontra o homem depois, Ele diz, olha, você já está liberto, você está curado. Cuide agora, para que coisa pior não te aconteça. O que Ele estava dizendo? Olha, você já conseguiu a bênção, a libertação. Olha, você já conseguiu a resposta. Olha, você já conseguiu o livramento. Agora cuide. O que te levou para isso? O que te levou para essa situação? Por que você estava passando por isso? Pensa agora, olha para a tua vida. Veja o que você pode fazer diferente para que isso não te suceda novamente. Porque tem gente que sai de um buraco hoje e cai no outro buraco amanhã. Por quê? Porque aprendeu que Jesus quer lhe abençoar e tirar do buraco. Mas não aprendeu que Jesus não quer que ele caia no outro buraco novamente. Então Ele não quer. Amém, amado? Outra coisa, o exemplo a gente tem é aquela mulher adúltera. Por quê? Porque a mulher adúltera chega e aí os homens querem apedrejá-la. E Jesus coloca aquela máxima, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. Jesus desafiou aqueles homens e foi trabalhando com eles. E eles foram entendendo que eles eram pecadores também. Que o pecado dele não era como o pecado daquela mulher, mas eram pecados diferentes, ainda assim eram pecados. Então o fato é que aqueles homens escondiam problemas sérios. Mas Jesus foi lá na raiz e falou, se vocês não têm pecado, então atire a primeira pedra. Quem não tiver nenhum pecado aí, atira a primeira pedra. Eles só foram saindo, a Bíblia diz, até que ficou aquela mulher. Aí Jesus falou, cadê os que te condenam? Ela falou, foram embora. Ele falou, eu também não te condeno. Agora, vá e não peques mais. Uau. O que Jesus estava dizendo? Eu não vim aqui para apedrejar você. Eu não vim aqui para te condenar. Eu não vim aqui para cancelar você. Não vim para fazer isso. Eu vim nessa terra para abençoar a sua vida. Eu vim para trazer vida e vida e abundância. Eu não vim para matar, não. Mas ele diz para aquela mulher, vá e não peques mais. Então, o que Jesus não quer é que a gente continue numa vida de pecado. Amém? Então, se eu tenho uma situação de pecado, Jesus quer que eu mude, que eu transforme a minha vida. Amém? Ele vem, me abençoa, me liberta, mas ele fala, agora vá e não peques mais. Eu não estou aqui para te condenar, mas eu estou dizendo para você, vá, mude de vida, transforma o seu futuro, cria um futuro de bênção, de vitória, cria um futuro diferente. Não aceite mais viver essa vida, transforme a sua vida. E assim Jesus fez. Amém, querido? Por quê? Porque Jesus nos ama tanto, que Ele quer nos abençoar, mas Ele não quer que a gente busque a maldição, Ele não quer que a gente piore a nossa situação, Ele não quer que a gente vá de mal a pior, e Ele não quer que a gente desperdice aquilo que Ele nos deu, amém? Aquilo que é precioso que Ele nos deu, que a gente possa conservar, amém, querido? Assim como Maria Madalena, uma mulher que foi livre de 7 espíritos, a Bíblia diz, e agora ela serve a Jesus. Esse é o modelo. Jesus queria que Maria Madalena fosse liberta de 7 espíritos. Amém, querido? Mas Ele não queria que ela fosse ingrata, que ela permanecesse no pecado, que coisa pior acontecesse a ela. E o que ela fez, ela respondeu a isso. Amém? Aí já não é Jesus, é a pessoa que responde. Num primeiro momento, a pessoa não podia fazer. E Jesus fez por ela aquilo que ela não podia fazer por si mesma. Amém, querido? Mas no segundo momento, a pessoa decide. Eu vou fazer diferente. Eu vou ser diferente, porque Jesus fez por mim. Ele queria que eu fosse liberta. E agora eu tenho certeza que Ele não quer
que eu busque novamente a prisão. Ele não quer que eu busque novamente a doença. Ele não quer que eu busque novamente o erro. Ele quer que eu mude, transforme a minha vida. Amém, querido? Então é isso. Aprendendo, conhecendo Jesus. Nós precisamos aprender isso. Ele quer nos abençoar. Ele quer nos libertar. Ele quer curar as nossas feridas. Ele quer limpar a nossa alma. Ele quer nos abraçar. Ele quer nos tocar. Ele quer nos limpar. Amém, querido? Mas o que ele não quer que a gente despreze isso. Ele não quer que a gente volte às práticas antigas. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que você possa receber essa palavra, entendendo, conhecendo um pouco mais desse Jesus maravilhoso. Amém? Eu quero orar hoje por você que entendeu o que Jesus quer, e Ele quer muitas coisas, mas também o que Ele não quer. E isso é importante demais. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por a Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor nos ensinou hoje, lendo essas passagens, entendendo o coração de Jesus. Deus abençoe cada um agora, trazendo cura, libertação, trazendo respostas no casamento, resposta na vida financeira, trazendo emprego para aquele que precisa. Em nome de Jesus, agora alcança. Em nome de Jesus, ó Pai, trazendo resposta, ó Deus, no mundo conjugal, familiar, ó Deus, entre pais e filhos. Em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um e que o Senhor possa trazer essa mensagem e que ela possa ficar no coração de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Deus te abençoe muito. Receba essa palavra. Coloque em prática. Vamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Amém? Deus te abençoe. Que bênção e que culto tremendo nós tivemos nessa noite. Eu sei que você, como eu, foi tremendamente abençoado. Então nós vamos agora agradecer a Deus, nós vamos declarar que essa semana vai ser uma semana diferente. Amém? Eu queria que você fechasse os teus olhos, agradecesse a Deus, porque eu sei que Ele falou contigo, e colocasse essa semana que está iniciando hoje na presença de Deus. Senhor Jesus, nós te louvamos, nós te agradecemos por este culto abençoado. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, pelo teu alimento. Ó Deus, nós te pedimos que essa possa ser uma semana, ó Deus, onde o Senhor vai permanecer falando conosco, ministrando, Deus, aos nossos corações. Que possamos, Senhor, ter uma semana de vitórias, uma semana de milagres, uma semana de bênçãos, uma semana de provisão. Que aqueles que necessitam do teu milagre, eles possam encontrar e ser encontrados pelo Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos e nós declaramos a tua bênção sobre cada um dos teus filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Olha para a pessoa que está próxima de você e diz para ela: vá para a melhor semana da tua vida, em nome de Jesus. Nos vemos, um beijo.